Muito obrigado ao nosso palestrante, Eugênio Spengler, que permanece aqui no palco para iniciarmos a segunda parte deste painel, que são os debates, cujo mediador será o engenheiro Alexandre Bugin, presidente da ABS Rio Grande do Sul, a quem convido a subir ao palco. Lembramos a todos da importância do preenchimento das fichas de avaliação do nosso evento, para que possamos estar melhorando cada vez mais as próximas edições. Entreguem ao final do evento. Engenheiro Alexandre Bugin, a palavra é sua para a condução dos debates deste painel. Boa tarde a todos e a todas. Eugênio, me desculpa, mas é que realmente a organização está correndo atrás do tempo. Eu já chamaria aqui um dos debatedores, vamos chamar os três, Rafael Volkid, da FEPAM, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em saneamento e engenharia ambiental de obras civis, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é o diretor técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, tendo ocupado também os cargos de chefe de serviço do esgotamento sanitário e chefe da divisão de infraestrutura e saneamento ambiental. Trabalhou na Companhia Municipal de Saneamento de Novo Hamburgo, Comusa, com projetos e execução de sistemas de abastecimento de água e projetos de sistemas de esgotamento sanitário. Ainda é o coordenador no Rio Grande do Sul do programa Jovens Profissionais de Saneamento, JPS, da ABS. Seja bem-vindo, Rafael. Chamaria também o Eduardo Barbosa Carvalho, representando a Corsã. O Eduardo é engenheiro químico graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, com especializações em saneamento básico, segurança do trabalho e gestão empresarial. Diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio Grande do Sul, e diretor de apoio e qualificação dos sindicatos dos engenheiros sem GRS. Diretor de operações da Companhia Rio Grande de Saneamento, Corsã. Bem-vindo, Eduardo. Convidaria também para subir o Alberto Meche. O Alberto é advogado, formado pela URGS, consultor e professor de Direito Ambiental. Coordenou a elaboração das leis ambientais do Rio Grande do Sul como um Código Estadual de Meio Ambiente. Foi vereador de Porto Alegre por 3 mandatos e secretário de Meio Ambiente de 2005 a 2008. Implantou o IPTU ecológico, alterou a legislação do licenciamento ambiental, a previsão das áreas livres vegetadas, permeáveis nos lotes urbanos. Autor da lei que prevê o Programa do Uso Racional da Água, dentre diversas outras iniciativas. Foi membro do Comitê do Lago Guaíba, dirigente da Associação dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, ANAMA, e membro do CONAMA. Bom, meus amigos, nós temos um desafio, falar tudo de melhor em pouquíssimo tempo, já que nós estamos com nossa programação totalmente esgotada. Então, de imediato, eu passo a palavra para o Rafael, e com o teu perfil de conhecimento do sistema, de operação do sistema ambiental, acho que tu poderia fazer as considerações no tema licenciamento ambiental e universalização, considerando que questão de universalização de saneamento de obras sanitárias, nós estamos falando de obras de utilidade pública, de caráter social, de demandas da sociedade. Obrigado. Muito obrigado ao Senge pela oportunidade de participação e mais uma vez representar a FEPAM, também a ABS, né, Bugin, nesse evento tão importante. Na tarde de ontem, Eugênio e demais, nós tivemos o lançamento do sistema de outorga pelo Departamento de Recursos Hídricos, e na fala de abertura, no início do que falou o diretor de Recursos Hídricos, o professor Fernando Meirelles, ele se dirigiu ao governador do estado e disse o seguinte: governador, bem-vindo ao século XXI. Em razão de estarmos envolvendo tecnologia dentro de um processo que é tão atrasado historicamente. E essa frase me chamou muito a atenção, eu gostaria de trazer ela para cá, Eugênio, para que o CONAMA seja contaminado, no bom sentido, por toda essa clareza de ideias que tu está trazendo aqui para nós, que é fundamental para que a gente consiga fazer uma boa gestão ambiental. Sempre que a gente está falando de gestão, a gente está sempre ouvindo a palavra licenciamento. É sempre licenciamento, 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 papel, processo, análise, trabalho de escritório e muito pouco do que tem no resto. Tu foste muito feliz também quando fizesse a separação
entre os instrumentos estabelecidos pela Política Nacional de controle, de planejamento territorial dos padrões de qualidade. Hoje nós só fazemos controle. E não conseguimos fazer todo o controle porque a gente está licenciando. E porque a gente tem que licenciar, e é tanta coisa para licenciar, é tão grande a demanda do licenciamento, que a gente simplesmente não faz gestão. Não se faz gestão ambiental no estado do Rio Grande do Sul, e acredito que no país como um todo, porque a gente tem uma demanda exagerada de licenciamento ambiental, e aí com tudo que tu colocou também, com falta de padronização, com falta de estudo prévio, com falta de planejamento, com falta de conhecimento do que nós temos do ambiente. Eu não tenho nenhum instrumento de planejamento implantado. O zoneamento ecológico e econômico, que na Bahia está sendo concluído, está sendo iniciado no Rio Grande do Sul no ano de 2015. Quantos anos após ser estabelecido pela Política Nacional de Meio Ambiente? Olha quanto tempo a gente está correndo atrás da máquina e não consegue implantar esse tipo de coisa. A própria dispersão das informações, a gente está sempre olhando para o licenciamento sem focar no mérito e focando no conteúdo. Eu não estou olhando realmente o quanto que aquele empreendimento está impactando o ambiente. E eu tenho que conhecer o ambiente no momento do licenciamento, porque eu não tenho conhecimento prévio preliminar dele. Atendendo à provocação já do Bugin, um exemplo que a gente pode trazer, que também foi colocado pelo Eugênio, é a questão de padrão de projetos, por exemplo. Vamos falar de tratamento de esgoto. A gente sabe que o nosso estado tem apenas 15% de tratamento de esgoto. E como o Geraldo apresentou no painel anterior, 15% de tratamento quer dizer que aquela pessoa tem tratamento. Não sabemos que qualidade de tratamento tem. Ela tem o esgoto coletado e conduzido a algum tipo de tratamento. Desses 15%, como é que a gente consegue chegar num grau de universalização que se fala entre 80% e 90%, olhando para cada um dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, alguns deles com 2, 3, chegando até 10 sistemas diferentes, e fazendo licenciamento pontual um por um. Ainda com uma diversidade de projetos absurda, cada um com um projeto diferente. Isso reflete a carência de política pública também, de como é que a gente quer fazer, o que precisa e como que se faz o tratamento do esgoto para que a gente possa finalmente fazer o saneamento do estado do Rio Grande do Sul nessa questão do esgotamento sanitário. Por que nós não trabalhamos com um projeto padronizado? E esse projeto padronizado vem na linha também do licenciamento, onde eu conhecendo o projeto, conhecendo como é que vai ser operado, eu posso praticamente dispensar as licenças futuras. Eu posso trabalhar só com a licença prévia, avaliando a localização onde essa estação vai ser implantada e se aquele curso d'água, aquele recurso hídrico tem condição de receber aqueles efluentes. Eu não preciso ficar avaliando passo a passo, não preciso ficar conhecendo novos projetos, novas tecnologias. Podemos elencar uma tecnologia e adotá-la como padrão daqui para frente para fazer esse saneamento. A licença de instalação seria praticamente dispensada e, quiçá, também a licença de operação, otimizando um pouquinho, dando velocidade. E isso não é ideia nova também, gente. A simplificação do licenciamento já está prevista pelo próprio CONAMA desde 2006, pela resolução 377. E só para encerrar, já passar a palavra para os outros, eu estou com um recado aqui da secretária Ana Pellini, Eugênio, para dizer que a SEMA e a FEPAM estão extremamente alinhados com essa proposta toda que está sendo trazida daqui. Então, realmente, faço minhas as palavras da secretária, de que a gente espera que o CONAMA seja bem influenciado por essa proposta da BEMA e que a gente possa ter o licenciamento e, principalmente, a gestão ambiental mais ágil, mais presente e mais rígida possível, sem prejudicar o que não deve ser utilizado, que não deve ser o papel do licenciamento ambiental. Obrigado. Bom, só para lembrar, quem tiver questões que já estiver sendo formuladas, estiver prontas, levantem a mão que as moças do apoio farão já para até nós agilizarmos depois. Mas aproveitando então o gancho das colocações do Rafael, justamente na questão, eu convido o Eduardo, que é usuário e demanda do licenciamento, né, para fazer as suas considerações. Ok, agradeço ao SENGE, agradeço a todos os organizadores do evento terem nos convidado para participar, enquanto Corsan, enquanto empreendedor, né, nesse painel, enquanto prestador de serviço que tem a interface com os licenciamentos. Primeiro, saudar o Eugênio, que nos deu aí um conjunto de informações, tanto de diagnóstico como de proposições, que certamente, numa questão mais geral do licenciamento, são muito importantes, né, para todo tipo de empreendimento, para qualquer situação que ocorra. No caso do saneamento, algumas situações
certamente poderão também ser aplicadas, no sentido de que o próprio saneamento tenha esses benefícios. Saneamento esse que tem gradativamente dentro da sua cultura, porque o saneamento tem uma ambiguidade, né? O saneamento ele é uma atividade, a princípio um empreendimento cujo negócio, cujo foco é realmente reduzir o impacto ambiental, em especial o esgotamento sanitário, mas que mesmo no seu processo, né, de tratamento tem a geração de resíduos, a geração de efluentes, que tem que ter esses cuidados. Mas, assim como a sociedade, também as empresas de saneamento têm se alertado e têm se conscientizado disso nos últimos anos. Nós nos escudávamos no sentido de sermos empresas de saneamento e deixávamos um pouco de lado as questões de que um bom trabalho, prestar um bom serviço, quer de água, quer de esgoto, no caso da Corsã, não é só fazer um tratamento adequado ou fornecer um produto adequado ou um efluente final adequado, mas é também levar em consideração as questões de impacto ambiental e as questões também de segurança do trabalhador. É um tripé que nós entendemos e temos focado isso muito fortemente dentro da empresa. No sentido de que nós temos hoje, e o Rafael nos trouxe aí, bem-vindo ao século XXI, também na questão de saneamento, bem-vindo ao século XXI, porque as exigências da sociedade são de século XXI, querem tudo para ontem, né? Num prazo mais exíguo, investimentos altos, e a capacidade de investimento das empresas, independente de uma empresa estadual, privada ou municipal, ela é uma capacidade que tem que ser, vamos dizer assim, espaçada ao longo do tempo, associada à capacidade de pagamento também da nossa sociedade. Porque essa prestação de serviço requer um pagamento, e este pagamento e esses investimentos estão diretamente, vamos dizer assim, relacionados ao grau de exigência que o licenciamento traduz como exigências de uma redução do seu impacto. Então, o saneamento, talvez o ótimo inimigo do bom, exigências gradativas, talvez uma questão de nós termos uma universalização maior com sistemas mistos, sistemas individuais, exigências que ao longo do tempo, na medida que a gente vai ampliando a universalização, talvez com um grau de redução de impacto, a gente vá depois associando outras reduções de outros componentes. Isso também poderia estar alinhado com os anseios da sociedade de uma redução, de uma aplicação do saneamento, principalmente no esgotamento sanitário, que tem esse impacto maior com o meio ambiente, de modo que a gente possa ter essa universalização acelerada, mas de uma forma que a gente tenha projetado para o futuro algo que seja o ótimo, mas por enquanto iniciaríamos pelo razoável e depois pelo bom. Esse seria um enfoque, e saudar a tua palestra no sentido de que nos trouxe aí muitas questões quanto à forma, quanto ao conteúdo, quanto a uma análise de padronização, referenciais de qualidade, que também é um problema às vezes, né, buscar referenciais. Tudo isso me parece muito importante e parabéns pelas tuas colocações. Muito obrigado, Eduardo. Bom, Beto, então eu te convidaria para fazer as considerações, considerando o teu perfil de legislador, de gestão pública e jurídico, né? Então acredito que tu tenha bastante colocações a fazer no sentido da apresentação do Eugênio. Bem, muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui ao SENGE pela oportunidade, parabenizar pelo evento, pelo trabalho que vem fazendo junto à sociedade. Inclusive, estava comentando com a Nancy esses dias uma publicação que saiu nos jornais há um mês e meio atrás, excelente do SENGE, sobre uma visão de planejamento de cidades que não existe nesse país. E, segundo o artigo, da qual eu concordo plenamente, são os motivos pelos quais a região metropolitana tanto alaga e tanto alagou esse ano. Então, quero parabenizar aqui o SENGE pelo trabalho que vem fazendo e pela oportunidade. Rever aqui o Eugênio, depois de alguns tempos que a gente não se via, muito tempo que a gente se conhece, nessa luta de tentar implantar uma política de meio ambiente nesse país tão difícil. O Alexandre, o Rafael e o Eduardo. Bom, é um tema bastante complexo, o Eugênio acho que abordou realmente muito bem, foi muito sincero nas suas colocações, mas a gente não pode só perder o seguinte foco, embora possa parecer óbvio. A licença ambiental, o licenciamento ambiental são instrumentos de prevenção, né? Aliás, os dois principais instrumentos de prevenção, dentre outros, é o licenciamento ambiental através da licença propriamente dita e das avaliações de impacto, que se traduz principalmente com o EIA-RIMA. Então,
se nós queremos prevenção, nós vamos ter que ter licenciamento para empreendimentos de significativo impacto, como a lei diz. Portanto, eu particularmente não concordo com o licenciamento ambiental para atividades de pequeno ou baixo ou médio até impacto, né? Inclusive, alteramos a legislação de Porto Alegre nesse sentido, porque nós achávamos que muito que estava sendo licenciado não era necessário. Mas, quando há risco, e aí vem a questão, quando há risco, nós precisamos de instrumentos de prevenção. O direito ambiental surge para minimizar riscos ao ser humano, às pessoas. Não é para os recursos naturais. Esses instrumentos do direito ambiental, como licenciamento, não são para os recursos naturais, são para o ser humano. É que nós precisamos dos recursos naturais para termos qualidade de vida e para minimizarmos os riscos. Ou seja, todo o foco que a legislação ambiental tem com relação à proteção do meio ambiente é principalmente para minimizar riscos às pessoas, para evitar o que aconteceu, por exemplo, em Mariana. E que tem que ser colocado, sim, na minha opinião, em todos os eventos, porque isso jamais pode voltar a acontecer nesse país. Jamais isso pode voltar a acontecer. E o licenciamento é corresponsável, sim, pelo que aconteceu lá. Embora faltou ali também zoneamento, que é o que nós não temos praticamente nesse país, e outros instrumentos, porque a Política Nacional do Meio Ambiente é clara. Vários instrumentos devem ser colocados em prática para que a política funcione. O licenciamento ambiental e a avaliação de impacto são apenas dois dos diversos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, mas praticamente os únicos que se colocam em prática. Os outros instrumentos, e o Eugênio colocou bem aqui, praticamente não existem. Zoneamento, com exceção de planos diretores, não existe. Nós não temos zoneamentos regionais, são raros. Nós temos aqui, por exemplo, o zoneamento da silvicultura no estado do Rio Grande do Sul, temos alguns exemplos. Porque se nós tivéssemos o zoneamento, nós teríamos um mapeamento, faríamos necessariamente uma avaliação prévia de impacto ambiental, e a partir daí se licencia ou não aquelas atividades por causa do zoneamento realizado, com audiências públicas, com participação da sociedade e assim por diante. Como nós não temos isso, bom, não tem zoneamento, então, em princípio, tudo pode. O licenciamento não pode ser negado. A legislação também não é clara nessas horas. Nós achamos que a legislação ambiental ela é muito rígida, não é verdade. Nós temos uma legislação muito genérica. E o órgão ambiental passa, então, a ter que, muitas vezes, ter que pedir o EIA-RIMA porque não tem o diagnóstico que deveria ser feito para a confecção do zoneamento. Ou seja, tudo acaba indo para o licenciamento ambiental. Esse é o grande problema, na minha opinião, do país, e que a sociedade não está sabendo traduzir isso, né? A própria imprensa culpa o licenciamento pelo atraso das obras de uma forma geral. Bom, a ponte do Guaíba está atrasada e está licenciada. A BR-101 está licenciada há 15 anos e continua lá em obra. Então, na minha opinião, nós temos uma discussão muito imatura com relação a esse tema do licenciamento ambiental, porque, claro, e a sociedade, de uma forma geral, não tem como compreender a importância, e o Eugênio, volto a insistir, colocou muito bem, essa existência de demais instrumentos, mas de que não são colocados em prática para justamente fazer com que o licenciamento e o EIA-RIMA possam fazer a sua função, né? E acabam não fazendo. Então, muitas vezes, o licenciamento e o EIA-RIMA passam a ter que fazer esse trabalho que devia ter sido feito pelos instrumentos outros da Política Nacional do Meio Ambiente. Diagnóstico, não tem diagnóstico, o empreendedor vai ter que fazer o diagnóstico, não tem diagnóstico. Ele tem que fazer. Ele vai ter que exigir lá todo diagnóstico, os padrões que não existem, daí o empreendedor vai ter que fazer as análises e mais. Aquilo que já foi feito, aquilo que já foi diagnosticado pontualmente, porque não foi feito, então, um diagnóstico geral,
não foi colocado para o sistema de informações, que é um outro instrumento fundamental, o Sistema Nacional de Informações Ambientais, o Sistema Estadual de Informações Ambientais e o Sistema Municipal. E aí as informações se perdem, e tudo tem que se pedir novamente para cada pedido de licenciamento. Então, nós temos aí, sim, algo bastante complicado, porque só um instrumento realmente funciona e ele é que passa tendo que fazer o papel dos outros. Aí não tem como realmente funcionar. Então, na minha opinião, mais do que nós revermos o licenciamento em si, e tem que ser aprimorado, nós temos que dizer de uma forma clara aonde o plano plurianual dos municípios, dos estados e União prevêem meio ambiente. Vamos olhar os planos plurianuais, tem meio ambiente lá? Não tem. Mas daí, várias obras vão ser solicitadas para cumprir aquele plano plurianual, e aí a licença ambiental vai ter que resolver o problema. Então, nós temos que mostrar que o zoneamento tem que ser feito, e isso não é do órgão ambiental só. Outras instituições têm que fazer parte desse processo. Nós temos que ter, se falou muito aqui no debate anterior, sobre educação ambiental. Quem é que faz educação ambiental? É o órgão ambiental que vai fazer educação ambiental? Tem educação ambiental? É o outro instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. E assim a gente podia elencar vários outros. Pesquisa. O estímulo e incentivo para pesquisas que coloquem em prática processos menos poluentes e produtos ecologicamente corretos. Está na lei desde 81. Estímulos e incentivos tributários e financeiros para práticas ecologicamente corretas. O produto reciclado paga mais tributo do que o produto não reciclado. Vejam como esse tema não é apenas do órgão ambiental. Meio ambiente é do IBAMA, da FEPAM e da ISMAN. Da onde que meio ambiente é de um... Não, é de todos. O licenciamento ambiental e o EIA-RIMA, sim, são instrumentos do órgão ambiental, esse sim, mas que precisa, e está aí o termo de referência, por exemplo, precisa acionar os demais órgãos para, então, licenciar ou não um empreendimento. Mas a maior parte dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente não pertencem ao órgão ambiental, mas a sociedade entende, os governos entendem, os parlamentos entendem que isso é lá do órgão ambiental. Então tá, então fica de lado. Então, quando não se consegue uma licença ambiental, é culpa do órgão ambiental que atravanca o desenvolvimento. Aí, quando acontece uma tragédia como a dos peixes mortos no Rio dos Sinos ou em Mariana, aí é culpa do órgão ambiental. Tudo culpa do órgão ambiental. Bota lá cônsul. Aí não funciona, é muito imaturo isso. Então, para concluir, Buginho, eu acho que a gente tem que colocar dessa maneira e insisto, mais importante que revermos o licenciamento ambiental e termos que rever, é nós mostrarmos para a sociedade, para os governos e para os parlamentos, o que vem a ser realmente uma política nacional do meio ambiente, que vai muito além de um instrumentozinho chamado licenciamento ambiental. Agradeço, Beto. E parece que todas as falas elas convergem num ponto em que nós temos sim um espaço grande de otimizar o processo de licenciamento, otimizar os processos, envolvendo todos os setores. E aí vem uma questão de um termo que tu usaste, Beto, que é extremamente importante, que é a questão do risco, prevenção ao risco. Quer dizer, nós podemos nos gastar mais tempo em atividades ou projetos que tenham um risco maior do que em outros que tenham necessidade de tanto tempo gasto. Poderíamos ficar aqui... Desculpa. Bastante tempo, e aí até poderia também contribuir com o nosso setor técnico da área de consultoria, que é a ABS, e do setor técnico dos órgãos ambientais também, para também trazer contribuições. Mas nós temos tempo, nós temos o limite do tempo e temos também algumas questões que foram colocadas. E aí eu vou fazer duas perguntas já, e depois, acho que para o Eugênio. O Luciano Costa está colocando que ontem a presidente do IBAMA defendeu o autolicenciamento ambiental de empresas. Seria essa a melhor forma de desburocratizar e agilizar processos, ou estamos indo para um retrocesso?
A outra pergunta da Nancy: entendemos a importância de obedecer toda a legislação ambiental quanto ao licenciamento. No entanto, para uma realidade em que os índices de tratamento de esgoto são tão baixos, como considerar uma melhoria progressiva? Poderíamos considerar essa melhoria progressiva aí, voltado para... Bom, as outras duas são específicas aqui do Estado. Bom, rapidamente. Luciano. É Luciano ou Luciana? Luciano, eu estava no evento, foi um evento da CNI ontem em Brasília, que a doutora Marilene falou, fez essa expressão. Na verdade, ela foi provocada, o que ela achava do autolicenciamento ambiental. E o que divulgaram uma parte que não corresponde bem ao que ela disse. E o que ela disse, eu concordo. Nós precisamos ter definido padrões, procedimentos claros, e aí gradativamente nós poderemos chegar a uma situação de licenciamento declaratório. Até mesmo porque a questão da prevenção, ela não se dá só com carimbo, ela se dá quando eu tenho normas claras que dizem exatamente os cuidados que eu devo ter. Quando eu defino o padrão, eu estou sendo preventivo, eu estou adotando esse critério. Então, é nessa linha que se diz. Nós também entendemos, a BEMA também entende, tanto é que ela defende para empreendimentos de pequeno, médio porte e pequeno e médio potencial poluidor, que se dê um licenciamento declaratório. Alguns estados já têm, a Bahia já tem, Santa Catarina tem, São Paulo tem uma modalidade, parece-me que o Rio Grande do Sul vai implementar também, algumas questões onde você define claramente o que tem que ser feito, quais são os cuidados, tá? E aí a pessoa vai cumprindo aquilo, informando num sistema eletrônico, e aí tem que ser num sistema eletrônico, com a RT, com o responsável técnico que se responsabiliza e tem que ser o responsável pelas informações e pelas consequências que porventura aconteçam em relação àquilo. Então, esse é um processo que eu entendo que é importante. E aí, só para concluir isso aqui, o modelo atual transfere a responsabilidade do empreendedor para o órgão ambiental. A responsabilidade pelo acidente em Mariana é da Samarco, não é do órgão ambiental de Minas. Quem tem a responsabilidade com aquilo é a empresa, a Samarco, e não o órgão ambiental mineiro. O modelo atual desresponsabiliza o empreendedor, porque tem que ter o carimbo de um técnico, um parecer de um técnico que assume toda a responsabilidade sobre a análise daquele processo. Então a gente tem que cuidar, porque ele não é cidadão, esse modelo. Então o que nós estamos querendo questionar é justamente isso. Nós queremos a melhoria dos processos, dos projetos, a melhoria das políticas públicas, uma visão mais adequada das políticas públicas e que não se resolve com um processo burocrático de licenciamento ambiental, que é necessário, como disse o Beto, e eu concordo com o Beto, para empreendimentos que têm significativo impacto, que têm alto risco e riscos ainda não se conseguiu prever. Mas o resto é a responsabilidade da empresa, do empreendedor. É ele que tem que assumir, é ele que tem que ser responsabilizado. Só para concluir, mais uma questão. Hoje, no Brasil, infelizmente, até pela forma como tem a lei de responsabilidade fiscal, como é que ela é aplicada, eu tenho muito mais processos de responsabilização de técnicos de órgão ambiental do que de empreendedores. Eduardo, sobre a questão da Nancy, poderia fazer alguma consideração? Acho que depois o Rafael pode também fazer. Olha, a consideração da Nancy vai ao encontro da minha, né? É o anseio no sentido de que há uma, vamos dizer assim, uma demanda, quer de conscientização, quer, sob o ponto de vista técnico, ou até mais da população, no sentido do esgotamento sanitário, de se implantar, etc., de uma forma vamos dizer assim, mais rápida e mais efetiva. A questão vai justamente na questão do licenciamento, como, vamos dizer assim, a tradução. O licenciamento é meramente uma tradução de um entendimento, né, como o próprio Beto comentou, de uma política, de um entendimento, de uma consciência ambiental. Mas como nós podermos aliar licenciamento e estas demandas e essas exigências, quer do meio ambiente, quer da sociedade, no sentido de que esses licenciamentos possam ser gradativos ou mais
rápidos. O Rafael trouxe a questão do padrão nos projetos, pode ser razoável. Claro que cada local tem suas peculiaridades, alguma questão, corpo receptor, topografia, etc. Mas como que poderíamos, né, até poderia traduzir a pergunta da Nancy para o próprio Eugênio ou para o Rafael, como poderíamos alinhar tudo isso, né, para que a gente possa ter o saneamento, que é uma atividade que visa efetivamente reduzir impacto, mas que ele também possa, nas suas unidades operacionais a serem instaladas e depois em operação, possa também exercer isso de uma forma razoável, depois boa e depois ótima. Acho que é nesse sentido, não é isso, Nancy? Complementando também, em 2010, o CONSEMA publicou a resolução número 245, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde ela estabelece justamente a questão da implantação progressiva do sistema de esgotamento sanitário. Ela tem uma linha de corte, onde ela estabelece qual é o padrão mínimo para começar o tratamento, e dali para frente é de acordo com o plano de saneamento do município e com o plano de bacia, para que isso possa ser adequado com o tempo, e não fazer um investimento muito grande de início, que às vezes inviabiliza pela carência desse investimento, dessa disponibilidade financeira, mas permitir que se comece e que aos poucos vá se ampliando, fazendo progressivamente o atingimento dos padrões necessários para o bom atendimento do ambiente. E reportando ao que o Eduardo falou também, quando a gente está falando de saneamento, a gente está falando de retirar os poluentes do meio ambiente, de não de colocá-los. Bom, mais uma pergunta ao Rafael. Como a FEPAM, não está identificado, como a FEPAM interpreta as liminares judiciais para a operação sem licença ambiental pela morosidade das análises dos processos? Em primeiro lugar, isso é um direito, né, de quem está solicitando. A legislação ambiental ela é clara quando ela bota ao órgão ambiental um prazo para se manifestar. Quando esse prazo não é cumprido, quem se sente prejudicado busca a alternativa judicial para conseguir que esse prazo aconteça. A partir daí, a liminar simplesmente permitindo a operação, o juiz que está dando essa liminar está assumindo toda a responsabilidade por aquilo que está acontecendo, por aquilo que vai acontecer, sem saber, sem ter o conhecimento técnico suficiente das consequências daquele ato que ele está colocando. Ou seja, é um erro, é uma falha que a justiça comete, passando por cima de órgãos técnicos, passando por cima, inclusive, de sua competência. O que ela deveria fazer é exigir a conclusão daquela análise, que em muitas situações também isso acontece dentro do órgão ambiental. A gente recebe os mandatos de segurança, mandado de segurança para que nós façamos a conclusão em 15, 20, 30 dias da avaliação de uma determinada solicitação. Mas o juiz puxar para si essa prerrogativa e permitir o funcionamento, autorizar o funcionamento de uma determinada atividade, é uma coisa bastante complexa, onde às vezes ele pode até estar trabalhando com o exercício ilegal da profissão, está puxando para si, né, para a área jurídica, uma questão que é eminentemente técnica. Bom, a próxima questão para o Beto. A resolução do CONSEMA 288 não vai contrário ao que está sendo falado aqui? Sim, que é... De impactos locais. São impactos locais. Desculpa, que veio só. Eu acho que muito antes, pelo contrário, os municípios precisam assumir a sua responsabilidade com relação ao meio ambiente, né? Não cabe à FEPAM, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, licenciar e analisar impactos em nível local, né? Porto Alegre já avançou nisso há muitos e muitos anos, né? Por exemplo, né? A FEPAM praticamente não age em Porto Alegre. Então, ao contrário. E aí é que vem a questão, Eugênio. Eu acho que os municípios é que devem, então, com estruturação, assumirem esses licenciamentos, né? Porque o autodeclaratório... bom, primeiro, eu acho que alguns empreendimentos nem licença precisa ter, nem autodeclaratório precisaria, né? Outros instrumentos estão aí para funcionar, como alvará de saúde, da indústria e comércio, e aí sim a fiscalização e monitoramento, prevenção de incêndio, não precisaria do licenciamento ambiental, né? Esse é um ponto. Agora, quando começa a ficar um empreendimento mais complexo, né? Com mais impactos, né? Interagindo com o meio ambiente de forma mais complexa, aí sim teria que ter o licenciamento ambiental. Se for impacto local, o município assume, e deve assumir, né? E aí é que vem a questão do autodeclaratório, porque o autodeclaratório tem, se tiver um sistema informatizado muito qualificado e funcionando,
com monitoramento, que nós não temos, e tu mesmo colocaste isso muito bem, nosso grande problema é esse, nós temos o licenciamento e não temos monitoramento, que é outro instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Não tem monitoramento. É o caso de Mariana, mais um exemplo, só para falar um exemplo grave de novo. Nós não monitoramos o que foi licenciado, lamentavelmente. Né? Por que é burocrático? Porque os órgãos ambientais não têm estrutura. Também por isso. Né? Porque acaba assumindo um papel que outros instrumentos deveriam assumir, como o zoneamento. E as entidades de classe também, já que teria que ter, então, a RT, os conselhos de biologia, CREA, teriam que, então, reformular toda a sua concepção de responsabilização, a OAB também, com relação aos seus profissionais. Porque daí o profissional acaba tendo uma responsabilidade similar ao do técnico do órgão ambiental. Muito obrigado, Beto, pela tua participação, muito importante. Passaria, então, a palavra para as considerações finais do Eugênio, muito rapidamente, por favor. Eu não vou entrar na polêmica de declaratório e município, porque eu acho que as coisas não são... Elas não se contrapõem. Eu acho que eu posso ter um sistema, uma licença declaratória, onde o município atua e faz o controle dela, isso é licenciamento. E nós temos que saber diferenciar o que é licenciamento e o que é licença. São coisas diferentes. Eu posso ter licenciamento sem emissão de licença, mas eu nunca terei emissão de licença sem licenciamento. São coisas diferentes e que são complementares em questões. Acho que isso é importante. A outra questão que eu queria verificar é o seguinte: essa pergunta que veio era uma pergunta importante. Eu vou responder com outra pergunta, a pergunta do tratamento ideal e o possível. É melhor ter um esgoto com 100% de contaminantes ou com 50% de contaminante? E ter um processo gradativo de melhora. É a pergunta que nós temos que fazer como sociedade, não é como órgão ambiental. E tem que ter norma para isso. Agora, isso tem que ser gradativo. O que não pode é levar a acomodação de uma empresa a ficar naquele padrão. Eu prefiro ter menos 50% de esgoto no Guaíba e gradativamente a cada 5 anos, 10 anos diminuir mais 10%, para que em 50 anos, 40 anos, chegamos a zero, ou com metas, e que se cumpram essas metas, que se tenha recursos para isso, e que a gente possa de fato fazer. Então, assim, como mensagem final, eu acho que a gente não tem... Tem só um grande consenso na questão do licenciamento nesse país hoje. Como ele está, ele não pode ficar. Como ele está, nem o empreendedor acha que está bom, o Ministério Público acha que está ruim, os órgãos ambientais acham que está ruim, os governos acham que estão ruim, a sociedade civil acha que está ruim. Então, tem um grande consenso. Ele não pode permanecer como ele está. Obviamente, qual o caminho que nós vamos seguir, aí o consenso possivelmente não existirá, mas a gente vai ter que decidir por algum caminho. E, na minha opinião, a gente vai ter que avançar licenciamento e os outros instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente conjuntos. Também não dá para parar tudo. Alguém disse, então vamos parar. 5 anos não se licencia mais para fazer o ZE, para fazer... Não dá. Se Portugal e Espanha, quando em 1495 tivessem parado, assim, vocês vão chegar lá no Brasil, Pedro Alves, vem cá, Pedrinho, vem cá. Você vai chegar no Brasil em 21 de abril, 21 ou 22? 22. 22 de abril de 1500, então nós vamos fazer o ZE do Brasil. 1495. Então, quando o Cabral chegava aqui, ele já vinha com o mapa do ZE. Aí, nós teríamos mais de 8% de Mata Atlântica. A colonização do Brasil não se daria só no litoral, ela teria avançado para dentro. Nós teríamos um país com um sistema viário de ferrovia, nós teríamos educação de qualidade, a gente teria um monte de problema resolvido. Não dá para parar tudo para fazer o ZE 515 anos depois ou 520 anos depois. Nós vamos ter que tocar. Alguém hoje de manhã, acho que foi o Presser, falou que a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Nós estamos trocando, na verdade, um motor de um avião, uma turbina de um avião com ele voando,
só que ele está sem combustível, ele tem que ser abastecido e está com um problema no trem de pouso. E ele terá que pousar sem ferir ninguém. E é esse o nosso desafio em relação à questão do desenvolvimento do Brasil, que não é só meio ambiente, é o desenvolvimento do Brasil. Então, na verdade, não é, já é possível pousar. É possível pousar. É só usar a tecnologia, é só usar a capacidade que nós temos de organizar esse processo. E mais, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho agora, deixa a universidade continuar pesquisando, deixa os centros de pesquisas, institutos de pesquisas pesquisarem, mas eu acho que a gente tem que dar uma parada agora e sistematizar o que já tem disponível. Vamos sistematizar o que tem de informação e de estudo, inclusive estudo de impacto ambiental, sobre o Guaíba. Vamos colocar num sistema para depois olhar o que precisa ainda de um estudo ambiental para determinados empreendimentos que tem a ver com o impacto com o Guaíba. Vamos fazer isso, vamos começar a fazer isso no Brasil, que eu acho que a gente vai chegar num denominador comum de tempo e de qualidade. Porque o que nós estamos discutindo aqui não é só uma questão de tempo, é uma questão de qualificar o processo de licenciamento e o processo de tomada de decisão em relação ao desenvolvimento do Brasil. É esse que é o desafio que a gente tem, esse é o desafio que está posto. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e me desculpar com todos vocês o tempo que eu excedi em cada uma das minhas falas. Eugênio, muito obrigado. Como o Rafael e o Eduardo são da casa, o SENGE agradece a sessão das considerações finais em prol do tempo do seminário. E com certeza foram muito valiosas as contribuições. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Em nome do Sindicato dos Engenheiros e dos patrocinadores e apoiadores deste evento, agradecemos ao nosso painelista Eugênio Spengler, ao mediador Alexandre Bugin e aos nossos debatedores Rafael Volken, Eduardo Carvalho e Alberto Mech.